E aí, moçada, voltando aqui essa semana para continuar nessa nossa sequência de pagamento de dívidas. Hoje é a hora de falar do segundo vencedor da enquete que eu fiz no ano passado, que é Yu-Gi-Oh! Attack on Titan ganhou a primeira enquete e Yu-Gi-Oh! Ganhou a segunda enquete. Com isso, pelo menos mais 2 vídeos vão ser feitos dessa série, o de hoje e mais um. O que eu disse lá pra Shingeki no Kyojin vale aqui também. Se as views forem boas, se a repercussão for da hora, eu posso cobrir Yu-Gi-Oh! Até o final. Se não for legal, se for meio flopado, eu faço esse vídeo e mais um e acabo, só para poder dizer que eu cumpri com o combinado que eu fiz com vocês, né? Para não ser injusto com quem votou na enquete. Muito bem, o vídeo de hoje ele começa com um pequeno problema que é o seguinte. No primeiro vídeo que eu fiz sobre Yu-Gi-Oh! Há 2 anos, eu falei até o final do duelo do Yugi contra o Kaiba. Aquele duelo que o Yugi vence com o Exódio, aquela coisa toda. E eu deixei de fora esses 20 capítulos que hoje eu vou comentar, só que aí é que entra o problema. Porque esses 20 capítulos são meio que uma ponte entre 2 grandes momentos da série, que é o duelo do Yugi contra o Kaiba e o arco do Pegasus, que vai começar logo depois. Ou seja, eu deveria ter colocado esses 20 capítulos no vídeo passado, só que eu não coloquei. Mas a culpa não é minha, a culpa é minha no passado, então vai reclamar comigo 2 anos atrás. Não reclame comigo hoje que eu não tenho nada a ver com isso. De forma que hoje o vídeo vai ser mais curto, porque só são 20 capítulos que nós vamos comentar. E também porque, e aí é que entra o problema, boa parte do que acontece aqui nesses 20 capítulos já tinha sido colocado em capítulos anteriores, então já foi comentado por mim no vídeo passado. As partes mais importantes que eu teria para comentar sobre esses 20 capítulos já estão todas no vídeo passado. Inclusive vejam esse primeiro vídeo de Yu-Gi-Oh! Que ele tá muito bom. Eu tava escutando ele novamente para poder saber o que eu já tinha falado, né, para não me repetir muito. Eu ouvi ele e ficou um bom vídeo. Só que aí é que tá. É diante das dificuldades que muitas vezes a gente tira uma saída interessante. O fato de nesses 20 capítulos você ter o contraste, você ter 2 partes, vai permitir que a gente faça algumas reflexões muito interessantes aqui. Do que é que eu tô falando? Basicamente, metade desses capítulos são de pequenas histórias episódicas que duram 1 capítulo ou 2 no máximo, nos quais o Takahashi faz aquilo que ele já tinha feito bem no início da obra, que é cada capítulo tem um jogo diferente. E a outra metade desses 20 capítulos tem um jogo mais aprofundado, um jogo mais demorado, que é o RPG que eles jogam contra o Bakura. E aí a gente consegue ver um contraste muito interessante acerca de Yu-Gi-Oh! Enquanto franquia, enquanto série, por meio desses 2 formatos diferentes, o formato episódico e o formato de um jogo que é mais aprofundado. Com relação ao episódico, eu não tenho nada para acrescentar ao que eu falei no vídeo passado, mas eu gostaria de refletir aqui no seguinte ponto. Talvez tenha sido um erro estratégico do Takahashi voltar para o formato episódico logo depois de ter entregado um duelo tão marcante e tão engajante quanto o duelo do Yugi contra o Kaiba. E esse é um erro que ele cometeu, na minha opinião, e que outros autores já cometeram. O principal exemplo que eu consigo pensar aqui é o Horikoshi em Boku no Hero. Ele tá sempre cometendo esse erro, ou estava, né? Sempre cometendo esse erro ao longo da série. Porque, assim, eu não desgosto do formato episódico que Yu-Gi-Oh! Adota no início da série. Eu acho legal. Porque são histórias leves, são histórias curtinhas, tem a criatividade da variedade dos jogos, é uma coisa maneira. Só que ela serve, né? Esse formato episódico, ele serve em Yu-Gi-Oh! Como um esquenta. Ele vai esquentando aos poucos, com essas historinhas mais simples, vai ele introduzindo aos personagens, vai ele introduzindo um pouquinho ao mundo de Yu-Gi-Oh! Para lá na frente ele chegar em coisas mais interessantes, em coisas mais robustas, mais concretas. O problema não é o formato episódico em si, para Yu-Gi-Oh! O problema é que depois que você entregou uma coisa tão interessante quanto o duelo contra o Kaiba, é você voltar pro episódico. E aí eu fico tentando me colocar na cabeça de quem acompanhava o mangá na época, lá nos anos 90. Os caras viram tudo que o Takahashi era capaz de fazer quando ele se aprofundava na partida de um determinado jogo, e depois, logo em seguida, o cara voltou pro formato episódico, com joguinhos muito simples, muito rasos, porque se você tem que terminar o jogo em um capítulo só, ele fica muito raso, né? Você tem 20 páginas para introduzir o conflito, introduzir o jogo, desenvolver o jogo e terminar o jogo. Então é claro que as partidas desse formato episódico elas são muito rasas em comparação com aquelas partidas que duram 10, 12, 15 capítulos, que aí sim você tem condição de ir se aprofundando. Então imagina o banho de água fria que não deve ter sido para os caras ter saído de um grande duelo para os joguinhos bobos que são resolvidos de maneira simples, para essas historinhas mais leves. Deve ter sido muito desengajante na época, e eu imagino que o editor, a gente sabe que muita gente na época mandou cartas para Shueisha pedindo para o Takahashi focar mais em monstros de duelo, e talvez o editor tenha percebido
que a estratégia foi inadequada do autor? Justamente por causa que ele deu uma brochada muito grande na galera. A galera tava acompanhando com muito interesse uma parada e aí depois ele volta para um negócio que tá muito abaixo. Então, me parece que essa foi uma correção de rota de Yu-Gi-Oh! Porque a impressão que eu tenho é que o Takahashi queria, que o plano dele era fazer só esses joguinhos episódicos ao longo da série, porque ele foi um cara que ele gostava muito de fazer isso, né? Muitos anos depois de terminar Yu-Gi-Oh!, ele ainda continuava criando jogos e botando no Instagram dele, né? Ele ficava, criei um jogo novo, tem essas regras aqui, tente jogar com seus amigos e tal, ele tinha muito essa coisa. Então ele usou Yu-Gi-Oh! Como uma maneira de estar sempre construindo jogos novos, com regras novas, e explorando essa criatividade dele nessa questão. Só que o carro-chefe de Yu-Gi-Oh! Não era esse. Era o que ele queria fazer, eu acho, era o que ele gostava de fazer, mas o carro-chefe era aprofundar no jogo. Então, você tem aí duas forças antagônicas, o que o autor possivelmente queria fazer, mas tem o que o autor sabe fazer. Então, em algum momento, o editor deve ter dado um toque nele e dito, ó, introduza um grande arco aí na história, porque é assim que o público da Jump gosta, né? De grandes arcos, de grandes histórias e de combates, no caso aqui, duelos dentro de um jogo, aprofundados. Eles não gostam dessa coisa muito rápida, eles gostam o drama de boa parte do shonen, enquanto, entre aspas, gênero, é o desenrolar do combate, da disputa. Então, comece a fazer arcos maiores e comece a fazer jogos que duram mais tempo, porque você claramente sabe fazer isso. Então, foque nisso daí. Então, a primeira parte, que é o episódico, me chama a atenção por isso, por causa desse banho de água fria, dessa brochada, que não é nem a questão de falta de qualidade das histórias. Se você pegar isoladamente, as historinhas são até legaisinhas. Tem uma história do maníaco do parque. Tem o maníaco do parque Yu-Gi-Oh!, viu? Que é um cara que fica plantando bombas lá no parque de diversões. É uma historinha legal. Tem uma historinha de um outro jogo de cartas que parecia muito interessante se tivesse sido desenvolvido, mas aqui ele só durou 2 capítulos, que o Yugi joga com um moleque lá qualquer. Então, assim, tem umas coisas interessantes nesses 20 capítulos, nessas pequenas histórias. Mas, claramente, comparado com o que Yu-Gi-Oh! Tem de melhor, é muito raso. Porque a história sendo curta, você não tem desenvolvimento de personagem, que, aliás, Yu-Gi-Oh! Não tem no geral. Você não tem a expansão do mundo, que é um mundo muito interessante, e essas histórias episódicas não permitem que você expanda o mundo. Você não tem nenhum aprofundamento do jogo, da partida em si, do confronto. Então, não tem comparação possível. Isso fica muito claro quando a gente analisa a segunda metade desses 20 capítulos, que é o RPG do Bakura. Que aí o autor introduz o Bakura e, portanto, ele começa a expandir o mundo, porque o Bakura tem o Anel do Milênio, né, que é outra das relíquias do Milênio, que inclusive o espírito do Anel do Milênio é o grande vilão de Yu-Gi-Oh! Até o final, que é o Zork. Então ele já introduz o grande vilão. Ele já introduz um personagem importante, que é o Bakura, e ele já introduz outra relíquia do Milênio. E tem o aprofundamento do jogo, porque o RPG contra o Bakura dura uns 10 capítulos. Então, com 10 capítulos, ele já consegue construir um pouco mais. E nós vemos no RPG do Bakura, ainda que de forma rudimentar, eu gostaria de enfatizar isso, né? Porque o RPG do Bakura não se compara aos grandes duelos da franquia. Mas comparado com os jogos episódicos, ele é muito mais interessante. Você tem um roteiro muito mais elaborado, né? Um roteiro com reviravoltas, porque é interessante isso. Yu-Gi-Oh! Não tem lutas, não tem porrada, mas os duelos de Yu-Gi-Oh! Eles seguem um andamento muito parecido com o roteiro que Dragon Ball utiliza em suas lutas, né? Que é o das reviravoltas. Então, cada duelista tá sempre buscando estratégia para ganhar a vantagem no duelo em relação a seu oponente. Então, essas grandes reviravoltas fazem com que os duelos sejam interessantes, e você tem essas reviravoltas aqui no RPG do Bakura. Você tem os momentos decisivos, que esse é outra grande característica dos duelos de Yu-Gi-Oh!, que é aquele momento no qual o Yugi tem que sacar a carta certa, senão ele vai perder e seus amigos vão morrer, não sei o que. Ou que o Yugi tem que pensar numa estratégia de alguma forma para sair daquele dilema que o adversário botou ele, enfim. E você tem isso aqui também no RPG do Bakura, ele tem que rolar os dados e tem que dar um número certo, porque senão ele vai perder os amigos dele para sempre e tal. E isso engaja, né? Isso dá drama, a disputa dá drama ao duelo e, consequentemente, engaja o público. E você tem aquela que é outra das grandes características de Yu-Gi-Oh!, que aí ele se assemelha muito mais a Cavaleiros do Zodíaco, que é o fato de que em Yu-Gi-Oh! Claramente os personagens vencem, os protagonistas vencem, porque eles são pessoas moralmente corretas. Então você tem uma ligação direta entre vencer a luta e ser uma pessoa que está com o coração no lugar certo. Porque o tempo todo Yu-Gi-Oh! Faz isso, né? O Yugi confia nos seus amigos, tem fé, o Yugi acredita em si mesmo, o Yugi nunca desiste, e por isso ele é sempre recompensado
por alguma espécie de deidade, divindade dos jogos que está sempre do lado dele. E os adversários dele, ao contrário, sempre tem alguma deficiência nesse aspecto. Então eles ou são egoístas demais, ou são trapaceiros, ou sei lá, ou se ficam querendo resolver tudo sozinhos, ou tentam fazer tudo de acordo com o poder de uma relíquia sem acreditar no seu próprio potencial. Enfim, sempre ou quase sempre os antagonistas de Yu-Gi-Oh! Representam uma falha moral, e essa falha moral é punida dentro do jogo por meio da derrota, porque Yugi vence provando a recompensa que você ganha quando você segue certos valores, e isso é demonstrado com o sucesso dele dentro do jogo, dentro da partida. E você tem isso aqui no RPG do Bakura, né? Na qual o Yugi vence com o poder da amizade, na qual o Yugi vence porque ele acredita nos seus amigos, e aí ele vai fazendo uma jogada depois da outra e vai conseguindo fazer coisas que não se esperava que ele conseguisse, e é o fato de ele ter conseguido atingir a amizade do Bakura, não o espírito do Anel do Milênio, né? Que fica essas duas forças dentro da alma do Bakura. O Yugi consegue fazer amizade com o Bakura e o Bakura termina ajudando o Yugi a vencer o espírito maligno que está dentro do seu próprio corpo. Então tem todas essas coisas aqui e elas engajam muito. Elas fazem com que a disputa seja realmente interessante. Claro, não é tão bom quanto os duelos, porque os duelos ainda tem um elemento de estratégia que no RPG não tem, né? No RPG é a questão de jogar o dado certo, jogar o dado e ele cair no número certo e tal. No Monstros de Duelo você já tem uma questão de estratégia que ainda engaja o leitor por meio da inteligência, né? Então você tem engajamento emocional e engajamento intelectual. Mas em comparação com os joguinhos episódicos, onde você não tem espaço para ter reviravolta, não tem espaço para ter momentos decisivos nem nada, então você consegue ver o que é que o Takahashi sabe fazer de melhor. Os joguinhos episódicos podem ser até interessantes do ponto de vista da curiosidade, pô, é legal, é lúdico, mas eles empalidecem, dramaticamente falando, perto dos jogos nos quais ele se aprofunda. Então foi uma grande decisão que, não sei se foi o Takahashi que tomou, se foi o editor, como é que foi, de a partir desse RPG do Bakura, né, depois ele já emenda um arco grande, aí sim. Aí ele usou o RPG do Bakura para esquentar para uma coisa ainda maior. Ele evitou o erro que ele tinha cometido depois do duelo contra o Kaiba, de esfriar a galera. Então, a principal questão que eu queria refletir aqui sobre esse trecho curtinho era isso. É o quão errada foi essa estratégia do Takahashi de voltar para o formato episódico, porque ele esquentou, depois ele esfriou de vez, e de como o contraste entre essas duas partes mostra aquilo que o Yu-Gi-Oh! Tem de melhor. Porque convenhamos, o Yu-Gi-Oh! Não tem grandes personagens, não tem grande roteiro, eu acho que até o último arco é bem interessante em relação à construção do mundo em si, mas o que o Yu-Gi-Oh! Tem de forte mesmo são as partidas, são as disputas, né, os duelos. Feito esse insight básico, eu fiquei pensando, e é aquilo que eu disse, às vezes a gente acha que a gente tá com as costas na parede, né? Como eu fiquei por conta de ter cometido esse erro. Eu mesmo cometi esse erro estratégico de deixar 20 capítulos soltos aqui para comentar em um vídeo específico, quando eu deveria tê-los colocado no vídeo passado. Mas muitas vezes ficar com as costas na parede, na verdade, é uma oportunidade para você falar de algumas coisas que talvez você não tivesse condição de falar. No meu caso, se eu tivesse feito um vídeo grande com 60 capítulos, né? E aí eu fiquei refletindo sobre uma seguinte questão que eu estava lendo em um livro, tem, sei lá, uns meses, eu estava lendo um livro do Peter Brooks, que é um crítico literário, e ali ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a literatura, ali ele estava falando de literatura, né? É a experiência de ler uma obra de ficção, ela gravita em torno do fim. Quem começa a ler qualquer obra de ficção quer saber como ela termina. Desde o início, desde que você está lendo a página 1, você já quer saber como a história termina. Isso é mais acentuado em alguns tipos de história, né? História de detetive, histórias que tem algum tipo de mistério, porque aí o autor vai lhe engajando por meio da curiosidade, aí você quer saber como o mistério se resolve, mas isso vale para qualquer tipo de ficção, até aquelas que não se baseiam em mistérios e nem em descobertas e nem em reviravoltas, nem nada do tipo. Você quer saber como aquela história se fecha. O fechamento da história é que dá o sentido do todo. Se você não chegar no fim, a coisa fica em aberto. Então você quer saber o fim, você quer saber como é que encerra tudo, desde o início. Só que existe um paradoxo aí, que é, se você souber o fim logo de cara, não tem graça. Você perde o interesse na coisa. Então, por mais que o que você queira, que nós, né, quando estamos tendo a experiência da ficção, por mais que nós queiramos o fim, se o autor nos der o que nós queremos logo de cara, a gente já fica desinteressado e a experiência é ruim. A experiência não se paga. Para a experiência ser boa, o autor tem que colocar um monte de, entre muitas aspas, enrolações entre o início e o fim, para que aí sim o fim possa ser realmente satisfatório. É claro que é enrolação entre aspas, porque o meio é que vai ser o desenvolvimento dos conflitos, que vai fazer com que o fim
fim seja um fechamento real, né? Vai fazer com que o fim tenha um significado e que ele realmente produza em nós a satisfação. Mas é interessante como, por exemplo, na ficção de detetive que o autor usou para analisar no livro dele, muitas vezes o autor do livro de detetive, da ficção de detetive, ele coloca pistas falsas, ele coloca becos sem saída na investigação, que se você olhar de um ponto de vista puramente estrutural, você pode entender como uma certa enrolação. E aí, se é uma enrolação, então não tem função, mas aí é que tá o pulo do gato. Tem função. A função é manter você nessa, entre aspas, ansiedade positiva pelo final, porque você não pode entregar o final logo de cara. Se você entregar o final logo de cara, a coisa não tem graça. Então, às vezes, o autor coloca algumas coisas só para esticar, mas esse esticar não quer dizer que não tenha função. A função é mexer com você, do público, de uma determinada maneira. É você manter o cara interessado. Claro que isso não é uma regra geral no sentido de, não, sempre que o autor coloca esse tipo de coisa sem sentido, existe a função de alongar e tal. Não. Não é assim, né? Há contextos e contextos. Eu estou dizendo que em determinados aspectos, em determinados exemplos, o autor faz isso de maneira consciente. Ele quer fazer isso. Ele quer engajar você dentro dessa teia de eventos e de acontecimentos que tem na obra para, quando chegar ao final, o final ser realmente satisfatório. E o que é que isso tudo tem a ver com Yu-Gi-Oh? Isso tem a ver porque eu estava pensando justamente nesses joguinhos muito curtos que tem nos capítulos que são episódicos, né, de formato episódico, porque o problema deles é justamente esse. O fim é colocado de uma maneira muito rápida. O jogo é muito simples, não tem reviravolta, não tem roteiro, ele não lhe engaja praticamente de nenhuma maneira, né? O engajamento é muito raso, muito superficial, muito ralo, e o fim é dado logo de cara. Porque em 20 páginas tem que estar tudo resolvido. Então, é um exemplo perfeito de como você quer saber o fim do jogo, você quer saber qual vai ser a artimanha que o Yugi vai tirar da cartola para resolver aquela situação. Ele está sempre dentro de uma situação de desvantagem e ele vai tirar alguma sacada para ficar na vantagem e ganhar o jogo, e você quer saber qual é essa sacada. Então, esse formato do jogo é um formato muito forte, né, no qual essa coisa de querer o fim é muito mais forte do que em outros formatos. Mas, como o fim é dado logo de cara, ele é muito rápido, ele termina não sendo tão satisfatório quanto ele é nos casos nos quais você tem toda uma história no meio, um miolo, para dar estofo para aquela disputa, para aquele combate. Como é o caso dos grandes duelos e como é o caso do RPG do Bakura aqui nesse trecho que nós estamos comentando. Então, basicamente é isso, né? É o paradoxo da ficção. Você quer o final, mas o final não lhe pode ser entregue de mão beijada. Você tem que percorrer o caminho para que aí o final, primeiro, tenha sentido e, segundo, para que o final seja realmente satisfatório. Não pode ser dado logo de cara. E esse contraste entre as disputas episódicas do Yu-Gi-Oh! E a disputa mais aprofundada do RPG do Bakura me mostrou isso de uma maneira muito clara. Inclusive é por causa dessa ansiedade pelo final que eu entendo que muita gente fica muito irritada quando o final é insatisfatório. Que é o que a gente estava refletindo acerca de Naruto, né? Que eu disse, o final é horrível, mas isso não joga fora o que a obra é. Mas para muitas pessoas joga. Por quê? Por causa dessa ansiedade pelo final. Depois que eu li esse livro, eu comecei a ter esse pensamento. Como toda a atividade da ficção é orientada para o final, se o final não for bom o suficiente, na cabeça de muita gente, a experiência não valeu a pena. A experiência foi uma perda de tempo. Então eu começo a entender mais por que essas pessoas pegam tanto no pé de Naruto, de Attack on Titan, de Game of Thrones, enfim, os muitos exemplos que tem por aí. Apesar de que eu ainda não concordo que um final ruim destrua tudo que a obra teve de bom, não, tá? Eu continuo tendo a minha posição de sempre, mas eu consigo entender de onde é que vem essa frustração. Então é basicamente assim, é como se a experiência da ficção fosse como o sexo. Porque é isso, né? A apoteose do sexo tá no final, quando você tem aquela consumação, quando você chega lá. Mas se você chegar lá com 5 segundos, é uma merda, né? Deitei 10 segundos, já cheguei. É um lixo. É uma porcaria, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cidadão. Então precisa ter o meio, precisa ter o processo. O processo é bom. Assim como no sexo, na ficção, o miolo é bom também. Não é que você fica sofrendo até chegar no final e só o final presta. Não, o miolo é bom, o meio é bom. Mas a apoteose da coisa é o final. É onde a coisa explode de vez, né? É onde você tem a satisfação total. Então é quase como se fosse isso. Basicamente, a conclusão que nós chegamos e que eu quero deixar aqui pra vocês é: ler mangá é a mesma coisa que fazer sexo. É basicamente isso que eu gostaria de deixar aqui. Inclusive, essa analogia também cai como uma luva para aquilo que a gente estava comentando acerca de esquentar e esfriar, né? Porque o que o Takahashi faz aqui, basicamente, é o quê? Ele esquenta o cara, ele atiça o cara, mas ele não consuma. Na hora de consumar, ele volta pro estágio anterior.
E quem é homem sabe que isso geralmente traz uma sensação fisicamente ruim, vamos dizer assim. Fisicamente é desagradável quando acontece isso. Você esquenta, mas você esfria sem que você chegue onde você tem que chegar. É a mesma coisa na ficção, veja você. Então tá tudo encaixando. Olha aí como é que nós chegamos a uma conclusão interessante. Está tudo encaixando. A ficção e o sexo são basicamente a mesma coisa. Claro, eu não recomendo que você substitua uma coisa por outra. Não deixe de fazer sexo para ler mangá. Mas a lógica é a mesma. Aí você pode se perguntar, e eu estou me perguntando nesse momento, será que eu coringuei? Será que eu fiquei maluco? Eu acho que eu fiquei maluco. Porque vocês têm que entender que eu emendei Arco da Kaguya de Naruto e 2 vezes que eu assisti Dragon Ball Evolution. Porque eu assisti 2 vezes para fazer aquele vídeo. Então não tem sanidade que aguente, certo? Não tem mente humana que aguente uma pressão dessa na cabeça, mas o fato é que a analogia está aí na mesa, os argumentos estão aí na mesa e fazem sentido, você tem que admitir que faz sentido. Ler mangá e fazer sexo é a mesma coisa, foi Yu-Gi-Oh! Que me ensinou. Inclusive ainda vou além, eu vou além. Esse fenômeno de você querer o final, mas você precisar do processo para que você realmente goste do final, esse paradoxo, né, de que você quer o final, mas você não pode recebê-lo muito cedo, eu o chamarei de o gozo da ficção. Gostou desse termo? Esse termo foi bom, o gozo da ficção. Eu não sei se já usaram. Se usaram, é bom porque aí eu já utilizo a autoridade acadêmica de alguém e não fico parecendo tão maluco. E se não usaram, eu ouso estabelecer aqui esse termo e arco com as consequências. Então, a partir de hoje eu vou começar a falar muito sobre o tal do gozo da ficção. É você querer o final, mas para o final ser bom você tem que ter o miolo, você tem que ter o processo. O final não lhe pode ser entregue de bandeja. Então você tem que saborear o meio para que o final seja o gozo da ficção. Então essa reflexão foi Yu-Gi-Oh! Que me ensinou. O que eu quero dizer é, então, sobre esses 20 capítulos. Eles me mostraram por meio do contraste o que é que Yu-Gi-Oh! Tem de mais forte. Apesar de que o episódico, repito, não é ruim, tá? Os capítulos episódicos não são ruins, mas eles são rasos, eles são mais leves. Então eles são legais, são divertidinhos de ler, mas eles não se comparam ao momento no qual o Takahashi foca na partida. E aí ele dá drama na partida, ele escreve um roteiro bem escrito, ele dá peso emocional para as ações, ele coloca momentos decisivos, etc, etc. Que é aquilo que vai ficar de que o Yu-Gi-Oh! Vai ser repleto no momento dos monstros de duelo, né? A partir do arco seguinte. A gente pode refletir também sobre esse erro cometido por alguns autores que querem emendar, né? Que querem misturar o formato shonen com outras coisas, como o Slice of Life ou um formato episódico, que às vezes é isso, às vezes eles colocam grandes arcos e depois eles voltam pro mais frio e isso termina desengajando o público. E às vezes termina parecendo uma enrolação ruim, né? Não o tipo de enrolação que valoriza o final, mas uma enrolação completamente sem propósito mesmo, porque esses capítulos episódicos, eles não servem pra muita coisa. Porque também tem isso, né? Pra gente encerrar nossa analogia, beleza. Você não pode terminar com 5 segundos, mas você também não quer ficar 4 horas. Você não aguenta ficar 4 horas. Então também não pode enrolar demais. Tem que ter a duração correta pra ser satisfatório, mas pra não virar um sofrimento. É por isso que eu disse, não é sempre que a enrolação do meio vai ser justificada porque, pra valorizar o final. Não, às vezes ela desvaloriza o final também. Então você também não pode passar muito tempo. E esses capítulos episódicos desse momento, eu acho que eles eram desnecessários. Eu acho que o espaço pro episódio em Yu-Gi-Oh! Já tinha sido cumprido no início, antes do arco do Kaiba. No arco do Kaiba pra frente já tinha que ter ido outra coisa. Podia botar o Bakura e depois emenda o Reino dos Duelistas e aí pronto, fica todo mundo bem. E a outra coisa que nós refletimos foi isso, né? Que nós pudemos refletir foi essa coisa de esse paradoxo que está por trás da leitura de obras de ficção e que nos permitiu trazer a melhor analogia possível. É por isso que eu tô sempre dizendo, dê like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque esse tipo de xaropagem, esse tipo de loucura, de insanidade, você não vai ver em nenhum outro lugar, é só aqui, é só no canal Zé Médio, não tem outro. Então, dê like, porque análise desse tipo só tem aqui nem em outro lugar, certo? Por enquanto eu agradeço, valeu, valeu. Semana que vem vou continuar pagando minhas dívidas, porque eu vou finalmente fazer o ranking dos arcos de Bleach. Ranking dos arcos de Bleach, depois ranking dos arcos de Naruto, e aí eu vou continuar pagando minhas dívidas porque eu quero seguir em frente, né? Eu tenho que falar de outras séries também, eu tenho que falar de Jujutsu Kaisen, eu tenho que falar de One Piece, eu já prometi isso pra vocês. Mas antes eu tenho que pagar minhas dívidas antigas, então se liguem na semana que vem que nós voltaremos a falar de Bleach por aqui, beleza?